foi nos dado aqui de termos uma semana com toda a igreja participando e convidados também. Esse projeto nosso, né? Um projeto que começou com as mulheres, e entendemos a importância de realmente estarmos em oração, intercessão. Bom, o nosso tema dessa semana será descanso. Eu vou estar compartilhando aqui a tela com vocês, para a gente poder acompanhar todos aqui aquilo que vamos abordar hoje, tá bom? Pronto. Então, essa semana de oração intercessória, tema descanso. E eu queria começar falando de um texto, abordando um texto que é um texto conhecido nosso, né? E eu peço que o Senhor possa, em nome de Jesus, permitir que você entenda, compreenda o que Deus quer conversar conosco hoje à noite, tá bom? Bem, que texto é esse? O texto que nós vamos trabalhar é o texto de Mateus, capítulo, rapidinho, um minuto só aqui. Eu tive um probleminha aqui. Mas quem quiser já ir abrindo, é o texto de Mateus, capítulo 11. Nós vamos estar trabalhando com esse texto, do versículo 28 ao 30. Deixa eu pegar aqui. Certo, eu estou abrindo aqui. Oração intercessória. Compartilhar aqui a tela. Ok, deixa eu ver se agora vai. Bem, quando eu estou ajeitando aqui, vamos lá ler o texto. O computador travou agora. Agora foi. Mateus 11, 28 diz assim, versículo 28. Certo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Interessante esse versículo, que ele já começa com vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e o Senhor diz que aliviaria todos que fossem a ele. E aí no 29 ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Traz uma explicaçãozinha rápida do que seria o jugo. O jugo é uma peça colocada sobre o lombo dos animais de carga, que serve para atrelar eles à carroça ou ao arado, né? E assim aproveitar a melhor força do animal para que possa executar esse serviço. Normalmente, esse aparelho é utilizado para dois animais, né? Para que os animais estejam emparelhados um do lado do outro. E é interessante que Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo. Então, é um jugo que estava sobre Jesus e que vamos compartilhar agora com ele. Interessante esse chamado, quando ele diz que chamando quem Pronto, voltei ali. Caiu de um, mas me arrumaram aqui em outro, rapidinho. Então, como eu estava dizendo, Jesus, ele, graças a Deus, hoje está um desafio e tanto. Então, ele viveu numa época da Palestina Antiga, onde havia muitas cargas colocadas sobre o povo. Que cargas eram essas? Que situações eram essas trazidas? Havia a lei, que era a Torá, a lei mosaica, e nós sabemos que a Torá era composta de 5 livros, né, que a gente chama de Pentateuco. Contudo, existia uma outra lei chamada lei oral, que foi utilizada pelos rabinos, foi utilizada pelos fariseus
para tentar explicar a lei. E a lei oral terminou tomando um status de superioridade acima da lei mosaica, a lei que Deus havia dado a Moisés. É por isso que Jesus disse que ele não veio anular a lei, ele veio fazê-la cumprir. Ou seja, que lei ele vai fazer cumprir? A lei que Deus havia dado aos homens. Não a lei oral, que foi interpretações de homens. Né? E essa lei oral, que alcançou esse status, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Ela trouxe carga sobre o povo. As vestes, a maneira de vestir. Quantos fariseus nós ouvimos falar que vestiam longos vestidos com grandes filactérios para mostrar um aspecto de santidade? As orações, quantos faziam orações nas praças com vista de quê? De ser visto pelos homens. As esmolas eram dadas também de forma que fossem vistas, as pessoas dissessem, poxa, que homem, que mulher bondoso, que mulher bondosa. Né? Porque a ideia era ser visto, porque a sociedade dessa época de Jesus valorizava o ser visto, ser reconhecido como uma pessoa santa, uma pessoa justa diante das outras. E se ela tivesse algum cargo, alguma posição que para eles era considerada impura, ela era rejeitada. Ou seja, um cobrador de impostos, que normalmente cobrava impostos para Roma, então era excluído. Né? Então eram pessoas que não eram dignas de se andar com elas. As próprias mulheres também, nessa sociedade da época, elas eram colocadas em segundo plano. Não era correto uma mulher andar na rua sem que tivesse com a cabeça coberta, ou se algum homem abordasse e conversasse com ela. Se fosse casado, então, pior ainda. Né? Então, o que acontece? A gente vê toda uma carga trazida sobre aquele povo naquela época. Né? E essa carga, logicamente, naquela época, fazia com que houvesse uma sobrecarga onde as pessoas tentavam mostrar para a sociedade que eram alguma coisa. Na sociedade atual, não é diferente. Por que não é diferente? Porque hoje nós vemos na sociedade uma preocupação excessiva com a estética. Né? Como o cabelo tem que estar, como as unhas devem estar, como a sobrancelha deve estar, os homens, a barba, o tipo do cabelo, né? A atividade física, que é importante para a saúde, tomou um outro aspecto agora, de culto ao corpo. Então vem toda uma pressão agora para que nós vamos responder ou atender aos requisitos que a sociedade diz para a gente, que é importante, que é fundamental. Sem falar nisso, as cobranças de ter condições financeiras aceitável, mostrar uma condição financeira boa, ter um bom carro, né? Ter um bom emprego, fazer uma faculdade que realmente repercute um status. Então, essas pressões vão também sobrecarregando. Então, na sociedade atual, não é diferente da sociedade da época de Jesus, da Palestina antiga, ou seja, ainda se requer muito das pessoas hoje mostrar. Né? Quantas pessoas, muitas vezes, elas não têm um compromisso sério com Cristo Jesus, mas elas estão nas reuniões, elas estão nas igrejas, elas estão buscando a Deus, e ali, naquele momento que ela está ali, naquele culto, naquela reunião, ela está bem vestida, ela está com um semblante sério, porque aquele é o momento de buscar a Deus. Olha o que as pessoas estão olhando, porque há na nossa sociedade uma pressão por aceitação. Então, todas essas pressões, tanto na época de Jesus, quanto na nossa época, elas trazem peso, trazem sobrecarga. Quando Jesus disse, vinde a mim, né, ou mais adiante, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, olha que coisa interessante. Jesus andou despreocupado dessas coisas. Jesus se relacionava com as pessoas com que a sociedade dizia que não eram para se andar com elas. Ou seja, Jesus andava com publicano, Jesus andou no meio dos pecadores que eram considerados na época, né? Daqueles que eram os pobres e excluídos. Jesus andou nesse meio. Jesus não tinha uma preocupação com a estética, porque Jesus era o que era, caminhou com responsabilidade, com amor, com compaixão, com respeito, valorizando, reconhecendo as pessoas. Os leprosos eram uma classe que realmente tinha que estar afastada, e eles, toda vez que chegavam no meio de uma multidão, eles tinham que
que avisar que estamos chegando. Então, ei, eu sou leproso. Então, as pessoas cuspiam, as pessoas jogavam pedra, jogavam areia. E a gente vê Jesus tocando o leproso, Jesus curando o leproso, Jesus se envolvendo com mulheres consideradas prostitutas e afastadas da sociedade. E Jesus convivia com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ele começou a mostrar que o nosso Deus, o Deus a quem Israel deveria servir, era o Deus que era o Deus que amava as pessoas e que nos ensinou a amar as pessoas como a nós mesmos. Então Jesus começa a nos ensinar como conviver, e isso, para aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, foi um alívio. Alguém olhou para mim, alguém se interessou pela minha história, pela minha pessoa. E aquilo foi quebrando todos os paradigmas, todas as convenções que a sociedade da época haviam criado. Nós, em nosso contexto atual, precisamos viver da mesma forma, quebrando esses paradigmas, quebrando essas situações. Por quê? Porque senão nós vamos também trazer peso sobre nós. Quantas pessoas hoje, amados, elas estão estressadas, elas estão afadigadas, elas estão sobrecarregadas porque querem mostrar uma aparência de algo. Vocês já devem ter ouvido falar de muitos pastores, e foi uma época até que foi bem complicada, que se suicidaram. E se você parar um pouco e pensar, por que homens que deveriam ser homens que ensinassem a palavra, compartilhassem a palavra com outros, estavam tirando suas próprias vidas? Logicamente, a resposta é simples. Estavam sobrecarregados, buscando uma aparência, buscando uma clareza de mostrar algo que, na verdade, nem o próprio Senhor exigiu. Eu e você fomos chamados para viver por Cristo Jesus, para experimentar dele. E ele nos convidou para tirar sobre nós as nossas cargas. Quando você para um pouco e lê o texto, o convite de Jesus foi, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Então, ele manda que ele nos atrai a ele para tomarmos o jugo dele. O que isso quer dizer, Jefferson? Sempre haverá cargas e sempre haverá fardos. Qual será a diferença? Qual será a diferença? As cargas e fardos que nós carregamos, elas estão atreladas às muitas coisas que as pessoas desejam que sejamos ou que exigem de nós. Os fardos ou a carga que o Senhor nos ajuda a carregar estão atreladas àquilo que Deus deseja de nós, que é simplesmente ter uma vida de justiça e retidão, com a direção dele e com a graça e ação do Espírito Santo. Uma outra coisa também que é importante você saber é que quando o jugo é colocado sobre o animal, e como eu disse para vocês, o jugo normalmente é utilizado para 2 animais, os 2 animais que vão carregar esse jugo precisam ter a mesma estrutura física, a mesma condição e porte físico, para que não haja uma desigualdade e o trabalho possa ser realizado. Quando Jesus chama você e a mim para, juntamente com ele, levarmos esse jugo, como é que é interessante que ele me compara e compara você a ele, ou seja, qual é a nossa estrutura comparada com a estrutura de Cristo Jesus? Mas ele se mostra suficiente, assumindo a minha estrutura, assumindo as minhas condições para que junto, lado a lado comigo, eu possa prevalecer. Eu possa prevalecer. Né? Então, o que eu quero que você entenda hoje é que Deus, por meio de Jesus, me chamou e chamou você para compartilharmos com Ele as nossas cargas e para aceitarmos as cargas dele. Por quê? É leve. Né? O seu jugo é suave, não vai trazer peso, não vai machucar a gente. Isso vai fazer com que nós venhamos abrir mão toda essa sobrecarga pela qual estamos passando. E são sobrecargas essas que vão gerar realmente tantas dores, angústias e tribulações na gente. Amados, não é a questão de você ser crente ou você não ser crente. A questão é você viver uma vida de confiança em Jesus.
Eu sei que tem coisas que você mesmo procurou e você gerou consequência. Mas mesmo nessas suas consequências, o Senhor te chama para junto resolver com você. Então, quando nós falamos de descanso, falamos de confiança em Jesus. Confiança de, com Ele, nós poderemos vencer as aflições e tribulações que este mundo, de forma natural, já impõe sobre mim. Porque o mundo continuará pressionando você e a mim. Mas com Cristo, nós saberemos como nos posicionar diante de todas as pressões, e essas pressões não exercerão peso sobre nós, porque hoje não estaremos mais, porque não estaremos mais sozinhos. Então, o que eu quero alegrar o coração de vocês nessa noite é justamente isso. Jesus convidou a mim e convidou a vocês para juntos, né, nós e Ele, carregarmos todos os nossos fardos e dificuldades e sabendo que com Ele, com a graça e estrutura que Ele nos concedeu, será possível viver nessa terra sem como as pessoas vivem, sem precisar mostrar o que não é, sem precisar ser como as pessoas desejam que sejamos. Deus nos chamou para que sejamos nós mesmos, com nossas limitações, nossas dificuldades e com todo aprendizado que nos dará. As cargas hoje que você passará a enfrentar em Cristo e com Cristo, elas vão hoje, elas não visam hoje te destruir, como as outras cargas assim faziam, mas elas visam lhe dar sabedoria, entendimento, desenvolvimento e te fazer realmente agora uma pessoa melhor. Não segundo o que a sociedade acha que é melhor, mas segundo o que Deus tem que é melhor, que vai trazer paz, tranquilidade, e essa transformação em você vai abençoar todos que estão ao seu redor. Então, que Deus possa trazer com clareza ao seu coração essa simplicidade desse evangelho, que não está fundamentado em regras, mas está fundamentado em relacionamento, que está relacionado em amor, que está relacionado em compaixão, para que você experimente a partir de hoje descanso nele, leveza, suavidade, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de aproveitar esse tempo agora e estar orando com vocês. E depois que eu orar, fica liberado para que outros também possam orar. Vamos aproveitar esse tempo agora para interceder, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos traga descanso, que nos traga entendimento, que nos traga maturidade, sabedoria, né? E que nos dê entendimento para andar com Ele, para aceitar essa proposta dele, tá bom? Então eu vou começar orando, e assim que eu terminar, outro já entra, e vamos começar orando nesse sentido. Senhor, nos ajuda, dá-nos descanso, dá-nos sabedoria para aceitar essa proposta tua. Amém, meus amigos? Então eu vou estar começando a oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque muito mais importante do que sermos alguma coisa ou mostrarmos alguma coisa, precisamos aprender a caminhar com o Senhor. O Senhor se revelou ao homem de uma forma tão especial. O Senhor conviveu na nossa sociedade, na sociedade humana, de uma forma totalmente diferente. Aqueles naquela época, Pai, que se diziam santos, eles excluíam os menores, excluíam os mais pobres, eles traziam, Senhor, leis que nem eles mesmos conseguiam suportar, num aspecto de santidade aparente, mostrando coisas que realmente eram só visíveis diante dos olhos, mas no momento que estavam só, não era aquilo. Mas o Senhor Jesus, quando vem, ele vai se relacionando com todos, independente da classe social, independente do estigma que colocaram sobre aquela pessoa. E ele começa a explicar que a coisa mais importante para Deus é conhecer a verdade do coração das pessoas. E ele começa a ensinar a importância de orar, sim, mas orar em secreto, ter uma vida de oração com Deus, não a vida que os homens dizem e olham, olha como ele ora, mas aquela vida onde a pessoa tem realmente compromisso com Deus, do cuidado, da necessidade de outra pessoa, porque o dar esmola que Jesus compartilhou na época não era trazer atenção para si, dizendo, olha quanto eu dei, olha como eu sou bom, mas era quando ninguém sabia, para que realmente fosse algo feito, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, para que não venhamos querer viver como aquelas pessoas viviam e como muitos ainda vivem hoje. Senhor, nós vemos uma pressão terrível no nosso tempo. Quando a TV mostra as pessoas, elas tentam de toda forma maquiar as pessoas. Seja o repórter, seja a apresentadora, seja quem for. Hoje com as mídias sociais, os filtros, Senhor. E as pessoas não querem mais ser quem são, não querem ter mais a aparência que têm. Elas querem simplesmente disfarçar
para aparentar uma beleza que a sociedade, ou o padrão que a sociedade impõe, exige. Senhor, em Ti somos livres para sermos quem for. Branco, negro, amarelo, vermelho. Senhor, o Senhor não veio aqui falando das raças, o Senhor falando de homens, mulheres, homens, jovens, idosos. Quantos de nós muitas vezes ficamos preocupados com as rugas? Vai surgir as rugas, Senhor. Estamos envelhecendo. Muitas vezes precisamos sim fazer uma atividade física, por uma questão de saúde, mas, Senhor, não nos permita viver o culto deste corpo, ou mostrar uma saúde que o mundo diz que temos que ter pelas questões estéticas. Senhor, eu oro porque muitos estão aprisionados nisso. E essa prisão tem trazido dores, desespero, angústia. Quantos têm se endividado, Senhor, para ter o carro do ano, porque o seu vizinho, porque o trabalho que ele está exige? Quantos têm se endividado para ter a roupa que a sociedade diz que ele tem que ter? Quantas mulheres, ó Senhor, muitas vezes estão com seu guarda-roupa amarrotado de roupas, ó Senhor, porque elas têm que estar no padrão de beleza que a sociedade existe. Mas quantos estão passando fome, Senhor? Quantos estão necessitados porque nós estamos tão interessados, muitas vezes, em mostrar algo que nos exige. Senhor, nos ajuda a aceitar este convite que o Senhor nos fez, a sermos homens e mulheres que andam ao lado de Jesus, não para agradar uma sociedade, mas para viver da forma que Deus nos chamou a viver, livres, leves, suaves, sem peso, sem sobrecarga, sem querer mostrar nada a ninguém, mas vivendo a verdade, Senhor. A verdade que aproxima, a verdade que acolhe, a verdade que transforma. Atende o meu clamor, Senhor, nesta noite. Senhor, enquanto eu estou orando aqui, infelizmente, muitos estão desta forma, Senhor, dominados por tantos desejos e pensamentos que foi imposto em sua mente. E quando nós assistimos os noticiários, quando assistimos filmes, novelas, seriados, quantas pressões e quantas coisas são minuciosamente inseridas em nossa mentalidade. Mas eu oro para que haja libertação hoje e venha o descanso do Senhor. Venha a libertação do Senhor, para que nós possamos viver realmente de uma forma que seja agradável ao Senhor, mas acima de tudo podendo respirar, sendo verdadeiros, sendo nós mesmos, com nossas falhas, com nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, mas andando de acordo com a direção do Senhor, para a glória do Senhor. Por isso, Pai, eu te louvo, eu te agradeço e eu te peço que todos que aqui estão nos ouvindo já comecem a experimentar dessa libertação e desse descanso. Que toda pressão, opressão e sentimento, Senhor, natural não prevaleça sobre nós, mas que todas as correntes que tentam impor sobre nós vontades que não dizem respeito a quem somos caiam por terra. Vem sobre os nossos filhos, sobre os nossos jovens, sobre os adolescentes. Quantos deles estão nos colégios, mas estão simplesmente dominados por causa que a moda dita que tem que ter tal aparelho celular, tem que ter tal forma de cabelo, tem que ter tal aparência. Quebra esse estigma, Senhor. Quebra, Senhor, essas correntes, Pai. Traz descanso sobre o teu povo. E ensina-nos a compartilhar desse descanso, dessa liberdade em Ti. Eu te agradeço por essa graça que o Senhor tem derramado sobre nós, e eu creio que não tem sido em vão esse tema que o Senhor tem nos dado. Seja louvado, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, por Tua compaixão em ter nos ajudado a enxergar um pouco além. Seja louvado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.